Olá, mais uma edição do seu programa A Casa do Mister Volpe. Hoje, excepcionalmente, quarta-feira, né? Uma edição especial do programa A Casa do Mister Volpe. Bom, a Casa do Mister Volpe também está na TV Clique Brasil, canal 12 via TV Net, sábado às 18 horas, com reapresentação segunda às 23 horas. Também na TV Estado, canal 24 da NET, de Salvador, sexta-feira, às 10 da manhã. E o programa Casa do Mister Volpe tem o apoio Academia MBM do Professor Walter. Quer ficar marombado ou marombada? Procura o Professor Walter que ele dá um jeito, hein? Idealizare assessoria de imprensa da MEG. A assessoria de imprensa é com a Idealizare e fala com a MEG. Pimenta Romã da Val, ali onde de quarta e sábado tem uma feijoada maravilhosa, tem arrozinho também com limão, tem o quibe, enfim, uma comida de primeira qualidade. Pimenta Romã, a essência da alma, da Cris e da Lúcia. Essência da alma, onde você tem sabonetes, aromatizadores, enfim, muita coisa legal. E claro, o perfume do Mister Volpe que você pode adquirir lá. Editora Alma Mística. Você sonha em ter um livro? Então entre em contato com a Editora Alma Mística que ela realiza esse sonho para você. Legal? www.radioparadisefm.com, onde você ouve o melhor do rock and roll de todos os tempos. Lá você vai ouvir Dio, Pink Floyd, Deep Purple, Iron Maiden, Black Sabbath, Jamu, Gary Moore, enfim, um mundo de atrações legais para você. Então não deixe de sintonizar radioparadisefm.com. Lá a gente garante um som de qualidade. Bom, o programa de hoje está recebendo aqui um jornalista que vai trazer uma polêmica aqui no programa. Eu conheci ele há um tempo atrás, num evento ufológico, e convidei ele para vir aqui. Ivo, o jornalista. Tudo bem, Ivo? Tudo bem, Volpe? É um prazer estar aqui com você. Espero que a gente possa trazer alguma informação, um pouco de cultura do que aconteceu na nossa história para a população do Brasil. Bom, quem não sabe, o Ivo foi jornalista, continua sendo jornalista, porque jornalista sempre é jornalista, né? Até morrer, né? Até morrer, né? Não a tem gente jeito, é jornalista. Né? Até morrer. Conta um pouquinho da sua história de jornalismo antes da gente entrar no assunto aí. Bom, eu sempre fui ligado à área esportiva e também à área médica. Mas, em um certo instante, eu cansei de trabalhar com hospitais, onde você só via pessoas sofrendo, pessoas reclamando, e principalmente porque eu trabalhava na parte de comunicação. Então, era não só os pacientes, mas jornalistas, porque o hospital não atendia bem, porque o hospital não sei o que lá, porque na saúde a gente está sempre reclamando da qualidade, tudo, né? não é? Com certeza, né? E aí eu passei a me dedicar só ao esporte. Então, fui comentarista de TV também, fui comentarista de tênis na TV Bandeirantes, na TV Cultura, na TV Manchete. E fizemos, Manchete, hein? E fui diretor da Coque Tavares. Fizemos os maiores eventos internacionais de tênis e de golfe do Brasil. E eu tenho um orgulho muito grande de ter pertencido a uma equipe que era fantástica, maravilhosa. Orgulho é nosso. O senhor está aqui hoje, viu? Nossa, é muito legal, muito legal. Espero Agora, contribuir. O Ivo veio falar hoje de um assunto muito legal. O caso Marco Aurélio. O que é o caso Marco Aurélio? Marco Aurélio simplesmente é o filho do Ivo, né, Ivo? Como é que é esse caso Marco Aurélio, hein? Que mistério é esse? 34 anos e ainda nada do Marco Aurélio. Nem um fio de cabelo, gente. Nem um fio de cabelo.
Começa a história do Marco Aurélio para eles entenderem, para quem não conhece. Bom, é uma história, Volpe, que até hoje não teve fim, mas vai ter fim, porque enquanto eu estiver vivo, eu vou lutar para chegar a uma conclusão nessa história. Meu filho era um escoteiro que desapareceu aos 15 anos numa excursão ao Pico dos Marins. Mas antes, Volpe, se você me permite, Não, eu sim, gostaria claro. de colocar para vocês o porquê do nosso carinho e da nossa obsessão na busca ao Marco Aurélio. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, Teresa Neuma, lá do Ceará, eu a pedi em casamento, eu adorava ela. E ela disse, Ivo, eu não posso casar com você. Por quê? Porque eu possivelmente nunca vou poder ter filhos, eu tenho um problema e não vou poder ter filhos. Eu falei, bom, eu respondo para você já. E ela disse assim, não, pensa uns 2 ou 3 dias e depois você vem me dizer. Eu pensei, cheguei, depois de 2 ou 3 dias e falei, nós vamos casar. Ela falou, mas você pensou? Eu falei, pensei sim. Porque se nós não pudermos ter filhos, nós vamos adotar. Com Tem certeza. muitas crianças aí que Isso, precisam de um lar. Verdade. Ela me deu um abraço que eu nunca esqueci na minha vida. Casamos e Deus ajudou a gente, Volpe. E 1 ano e pouco depois veio a Adriana, sem problemas. Depois de mais 1 ano, veio um menino chamado Fábio. E aos 16 dias de vida, ele teve que fazer uma cirurgia no intestino, como essa que o Bolsonaro fez. E ele ficou com uma colostomia, ia ter que fazer o rebaixamento por volta de 2 anos, mais ou menos. Mas há 50 anos atrás, a gente não sabia se ele ia sobreviver, e foi num hospital muito bom daqui de São Paulo, chamado Sírio-Libanês. Não tinha toda essa, Não essa tinha. tecnologia Não. que hoje tem, né, Ivo? A cirurgia que foi feita na época, que foi feita pelo Dr. Foi na Geraldo raça, Modesta né? de Medeiros. Foi na raça, É, praticamente, né? é, Se verdade. for comparar de hoje, Exatamente, né? Acho que foi a 5ª ou 6ª cirurgia desse tipo no Brasil. Uau, que risco! Aí a gente não sabia se o Fábio ia sobreviver. Tentamos o 3º filho. Seu Ivo fica um pouco emocionado quando se fala disso aí, né, seu Ivo? Fica emocionado, né? Mas eu supero. E aí nasceram gêmeos realmente. de 6 meses e meio. Um pesando 1,30 kg, mais ou menos, 1,50 kg, e outro 900 e poucos gramas. E a gente não sabia se eles iriam sobreviver. Tanto que a médica falou, Ivo, só um milagre para salvar essas crianças. Eles ficaram 3 meses de incubadora. A primeira mamadeira deles foi uma gota de leite num conta-gotas Meu Deus do na céu. boca, porque eles não conseguiam deglutir ainda. Mas o milagre aconteceu. Sim, Deus claro. novamente esteve com a gente. Claro. Mas houve uma série de cirurgias. O Fábio, o primeiro garoto, depois de 2 anos, quando foi fazer o rebaixamento da colostomia, teve problemas. Ele fez uma cirurgia num sábado, numa quarta-feira e no outro sábado. Cirurgias de 4, 5 horas. Saiu desenganado da 3ª cirurgia. Aqui no peito, o médico não conseguiu mais suturar. E o organismo foi fechado com grampos. Grampos. E a gente via os órgãos funcionando e era tudo coberto com Deus gaze. do céu. E a minha esposa, porque ele queria a minha esposa, e a minha esposa fazendo as compressas no Fábio. Mas na 3ª cirurgia ele teve uma septicemia. Tiraram quase meio litro de pus de todo o organismo. Tava E feio o sobreviveu. negócio. Deus mais uma vez Que ajudou a bom, hein? gente. Que bom. E aí, em 3º veio... Aí vieram os gêmeos, e com essas complicações, não é? Que
transfusão de sangue, cirurgia, um dia, 37 dias no hospital. O Fábio voltou para uma UTI, ficou 39 dias. Mas até 7, 8 anos de idade, nós ficamos com 3 filhos entre a vida e a morte, sem saber se eles sobreviveriam. Que coisa, hein? É. E sobreviveram. Dos 7 até os 15 anos, um período de calmaria maravilhoso em casa. Todos bem e tal. Entraram para o escotismo, que foi uma escola maravilhosa de vida. E quando eles estavam na melhor fase da vida, aos 15 anos, vão fazer uma excursão Marco Aurélio. Era até para eu ter ido, mas eram 16 pessoas. Mas depois o grupo foi se reduzindo por questão de trabalho, por uma coisa ou outra, e ficaram 4 garotos e o líder escoteiro. E foram fazer essa cirurgia, essa excursão. Lá no Pico. No Pico dos Marins. E a nossa recomendação da diretoria, do grupo, o grupo escoteiro tibetano era para o líder, não suba sem um guia. É uma montanha razoavelmente difícil, mas tranquila, que vão crianças de 10 anos. Sim. Só que é toda de pedra. E você não indo com um guia, você corre muito risco de acontecer alguma coisa. Você não conhece Não o caminho, conhece. você pode escorregar, se arrebentar lá de cima. E aí? E quando eles estavam a 1.700 metros de altitude, mais ou menos, o pico tem 2.224 metros, Uau. faltavam 500 metros para eles chegarem ao topo, um dos garotos torceu o pé e se machucou. Então o grupo decidiu regressar. E houve a ideia de que alguém poderia ir à frente buscar socorro. E aí foi designado o Marco Aurélio. Marco Aurélio foi à frente, levando um giz, com uma proteção de jornais, assim, embaixo da blusa, e foi caminhando. Caminhou uns 150, 200 metros, em cada pedra ele colocava o número 240 do grupo Olivetanos, e depois, de repente, não foi mais visto. Desapareceu misteriosamente. Desapareceu. O chefe, com os demais garotos, vieram caminhando, se atrapalharam no caminho, todos tinham 15 anos, eram crianças, não é? Bem criança. E foram chegar, isso era umas 2 horas da tarde. E eles foram chegar no acampamento, era 5 horas da manhã, mais ou menos. Foram procurar o Marco Aurélio, e o Marco Aurélio não estava. Aí tivemos que recorrer a quem conhecia os mateiros da região, aos escoteiros de lá. E conheciam tudo ali. Isso foi né? no sábado. E no domingo, nós tínhamos voltado do sítio, e onde nós estávamos, tínhamos levado um casal escoteiro para passar o fim de semana com a gente no sítio, aqui em Mariporã, perto de Atibaia. Quando foi no sábado, 2 horas da tarde mais ou menos, minha esposa, o nome dela é Neuma, ela começou a dizer, Ivo, eu quero ir embora, quero ir embora. Eu falei, Neuma, mas nós trouxemos um casal amigo para passar um final de semana no sítio, como é que vamos embora agora? Ela falou, eu quero ir embora para São Paulo, porque está acontecendo alguma coisa. Aí viemos para São Paulo. E ela começou a ligar para as mães dos outros garotos. Nenhuma informação. Aí passou para o domingo. No domingo, quando faltavam 8 minutos para as 11 horas da noite, veio um telefonema de piquete. Dá até medo quando vem esse telefonema, né, Ivo? A gente já imaginava que não podia ser coisa boa, porque eles já deveriam estar em São Paulo. Pois é, né? E aí o chefe Toninho de Lorena disse, olha, o Juan está aqui, que é o líder, ele quer falar um negócio para você. Pois não. Aí ele falou, o seu filho desapareceu. Então, Volpe, é um negócio tão incrível, porque você vê quantas pessoas desaparecem, são muitas. Sim, mas claro. Quantas famílias são atingidas por um negócio que eu não tinha a menor ideia. E agora, o que eu faço? Então, primeira providência, a gente foi para piquete. Mas o Juan falou, não se preocupe que amanhã, novamente o pessoal, mais escoteiros, mais mateiros, a polícia vai estar lá e a gente resgata o Marco Aurélio. Mas aí nós fomos para piquete, fomos muito bem recebidos lá, o chefe Gugu colocou a casa dele à nossa disposição. Certo. Aí começaram as buscas.
E até hoje, 35 anos, nenhum fio de cabelo. Agora, o mais traumático nisso é você ficar pensando, o que eu faço numa situação dessa? Porque é uma experiência... a gente não sabe o que fazer. Não sabe mesmo, realmente não sabe. Então, eu comecei a pensar em filmes. Bom, num filme, quando desaparece alguém, o que precisa? O que acontece? Precisam de aviões, de helicópteros. Então, fomos atrás de helicópteros. Conseguimos 2 helicópteros. Um, inclusive, quem conseguiu foi o Michel Temer, que era secretário da Segurança em São Paulo naquela época. Uhum. Outro foi a TV Bandeirantes. Então, nós tivemos 2 helicópteros fazendo as buscas lá. E nada. Mas aí vieram policiais civis, militares, espeleólogos, alpinistas, todo mundo, bombeiros. Que deu para ir lá. Gente que conhece a região. Né? E nenhum fio de cabelo foi encontrado no Marco Aurélio. Mas eu não desisto. E nesses 35 anos, todas as pessoas que ligaram para mim dizendo, olha, eu vi o Marco Aurélio em tal lugar, eu vi, a gente procura, tem as impressões datiloscópicas, peço para que peguem as impressões datiloscópicas de quem acha que é a pessoa e compara com as que eu mando. Chega na hora, não é, né? Tivemos algumas experiências assim, traumáticas, não é? Um garoto em Ouro Fino, aqui em Minas Gerais, que dizia que era o Marco Aurélio. Nós fomos até lá e ele parecia mesmo, mas não era. Não era. Tivemos aqui numa cidade chamada Lavrinhas, no Vale do Paraíba, dizia que era Marco Aurélio, também não era. Em Cachoeiro de Minas também, um rapaz que disse que é a reencarnação do Marco Aurélio. Aparece louco de tudo quanto quer. Agora, Volpe, eu aprendi uma coisa, sabe? Eu sempre uso um termo para dizer, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, Volpe. Uhum. Sabe? A solidariedade do povo brasileiro. Nós tivemos mais de 300 pessoas fazendo buscas durante um mês lá. E toda essa busca... Aí é que está. 300 pessoas para fazer uma busca detalhada, gente. Tinha que achar alguma coisa, Tinha que achar alguma coisa. Tinha que achar. Mesmo que seja um fio de cabelo, algum rastro, alguma coisa. Nada, né? Como se estivesse assim, sumiu. Agora, eu fiquei sabendo que você foi até no Chico Xavier perguntar para ele, né? O que ele respondeu. O Chico é uma pessoa incrível. 2 vezes nós estivemos aqui em São Paulo em recepção, que fomos convidados, mas no meio de outras pessoas. E minha esposa, na hora de falar com o Chico, ela não conseguiu falar. Porque o Chico era uma pessoa tão incrível, ele dominava você, assim, ele tinha uma imagem de santo. E você... Mas até que uma moça, que era cinegrafista da TV Globo, e acho que era o Arnaldo Duran, se eu não me engano, fazendo uma entrevista na minha casa, ela falou assim, o Arnaldo perguntou, vocês já falaram com o Chico Xavier? Falei, olha, não ainda, porque... Eu não acho que não é interessante ir no meio de 300 pessoas numa sessão dele e ele se preocupar com o nosso caso, né? Aí a Verinha, que era a câmera, falou assim, eu levo vocês lá. Opa! E ela levou. Ela tinha contato com o pessoal de Uberaba, professor de uma universidade, nos levou lá e nós fomos à casa do Chico Xavier, com uma senhora riquíssima de Uberaba, dona do cartório, e sabe o que ela fazia? Distribuía pãozinho com Chico para as pessoas pobres no sábado. Olha só. E sabe quem era essa Verinha da cameraman? Quem? Verinha Lampião, neta do Lampião, rei do cangaço. A mulher brava! A mulher brava! Verinha Lampião, hein? Verinha Lampião. Então, quer dizer, tanta coisa aconteceu na minha vida em função desse desaparecimento. Mas a solidariedade do povo, assim, eu digo, todas essas buscas, e durante esses 30 e tantos anos... Nunca 34 anos, gente, de busca. Nunca ninguém me pediu um tostão. Não gastei um tostão nessas buscas, foi tudo voluntário. Lá em Piquete, tem um posto de gasolina. Você passava por lá e dizia, olha, eu estou indo para a montanha procurar o Marco Aurélio. Ele colocava gasolina. De graça. Agora, o que aconteceu no teu encontro com o Chico?
No meu O pessoal encontro tá com o curioso Chico, pra saber isso, né? o Chico Xavier, fui eu, a minha esposa Neuma, encontramos o Chico e o filho dele adotivo, nós 4, na mesa dele. Foi uma impressão maravilhosa e chocante ao mesmo tempo. A casa dele era tão pobre, tão pobre. O Chico vendeu mais de 100 milhões de livros na Sim, vida. claro. Ele doou tudo. Doou tudo. A roupa dele ficava assim, num cabide, sabe? A cama parecia feita de caixote de cebola, de madeira assim. Nada de ostentação. E aí, aí uma coisa, né, Ivo? A gente ainda reclama. A gente ainda reclama. Oh, tá ruim isso, tá ruim aquilo, É. tá ruim aquilo outro, tá ruim aquilo outro. E ele nos recebeu, já tinha um cartaz do Marco Aurélio, depois eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem no vídeo, parece o cartaz, né? Tem no vídeo, daqui a pouco a gente mostra. Tá, perfeito. Que tinha levado, quem tinha levado era a filha do Franco Montoro, que era amiga da minha esposa, do governador, e levou o cartaz. E o Chico falou, eu conheço a história. Aí nós falamos, e aí, o que você acha, Chico? Ele falou assim, olha, eu só me comunico. Eu sei que o Chico falou, eu só me comunico com morto. Com Eu entes, não me comunico com vivo. com entes desencarnados. É. Então minha esposa perguntou, então Marco Aurélio está vivo? Ele disse, não, eu não disse isso, eu só disse que eu... A resposta Só já me estava comunico. ali, né? Já A tava resposta dele já estava ali. É. O seu Ivo, de vez em quando, ele se emociona, porque é o filho dele. É o filho dele. Gente, qualquer um que tivesse na situação do Ivo ia se emocionar. Temos fotos aí, vamos passar umas fotos aí. Aí, Ivo, aí é o... Ali é a cidade de Piquete, Ah, e a 28 quilômetros de distância fica o Pico dos Marins, uhum. que é uma estrada de terra. E essa cidade de Piquete nos recebeu de braços abertos e até hoje ela cuida da gente como se nós fôssemos um filho de Piquete. Na época das buscas, que era aniversário, pouco depois, se eu não me engano, dia 14 de junho era aniversário da cidade de Piquete. O prefeito cancelou as festividades da Aqui cidade. nessa foto que a gente está vendo, Aquele primeiro à esquerda, onde está o 240, é o Marco Aurélio. Marco Aurélio, é o menorzinho ali? É o menorzinho. Menorzinho que está ali, Todas né? elas no meio, e lá no meio, a segunda foto é a patrulha Gato, que está lá, o Gato, que ele era o monitor da patrulha Gato. E ali é a mesma coisa, com o bastão, e aqui cumprimentando um amigo escoteiro. Aí, ó, Marco Aurélio Bezerra, Bonja Simon. Bonja Simon, Bonja Simon. Idade de 15 anos, filhos de Tereza, Neuma e Bonja Simon. Essa é a última foto dele. Essa é a Walter. última. A última foto dele. Que nós Grupo temos. de Sempre escoteiro. alegre assim. Ele era alegre, era místico, adorava fazer fogueirinha, assim atrás da porta. E não sei, tá aí, olha. Aí é o, Aí- aí é o tal pico, né? É, atrás é o Pico dos Marins, não é esse da frente. Ele fica atrás. Que aí é uma divisa entre São Paulo, sul de Minas, e um pouquinho do Rio de Janeiro. E ali ao lado tem o Itaguaré, que é o pico de Minas Gerais também. E o pessoal faz transposição nessa montanha, não vou dizer com facilidade, mas faz com guia. E é uma montanha só de pedra, entendeu? O Ivo falou assim, vamos lá filmar lá. Eu tenho medo de filmar lá e eu desaparecer. Não acontece, não acontece. E aí, Tô brincando isso aí. aí olha, Ué, a produção policiais. lá, ô produção, vamos lá que aí você desaparece lá já de vez, né, produção? E aí são Já policiais, desaparece, né? policiais na época, fazendo na época busca. da busca, não é? né? E lá não tem como desaparecer, Volpe. Há um ano atrás, um francês, ele era corredor de montanha, ele foi para o Pico dos Marins. Esse aqui é o líder, à direita, esse de óculos, e à esquerda é o comandante de bombeiros Edmundo Zaborski. Mas há um ano atrás, esse francês foi fazer e se perdeu. E o COI foi lá ajudar nas buscas. Mas acharam o francês? Acharam ele morto. Acharam ele morto. É. E eu, Mas Volpe, acharam. de tanto que eu tenho esse espírito de agradecimento
aos brasileiros, eu fui daqui a Piquete, fui lá no Pico dos Maranhenses, só para agradecer ao pessoal do COI pelo que estavam fazendo por uma pessoa desconhecida, que assim como fizeram com meu filho. Agora, esses aqui são jornais, rádio, Jornais da época. sites de todo o Brasil. Tem primeira página, é tudo assim, programas. Foi uma divulgação assim fantástica, não é? E até cartazes, nós distribuímos mais de 30 mil cartazes pelo Brasil, através de bancos, através da Polícia Rodoviária Federal, através do INAMPS, que era na época o Sistema Nacional de Saúde. Então, foi tão grande essa busca que a polícia passou, quando havia algum caso, esse é outro cartaz, e na parte de baixo é o irmão gêmeo que a gente pediu para fazer um envelhecimento, que se alguém que está aí vendo o programa estiver vendo um garoto parecido com esses 4 que estão no pé do cartaz, por favor, entre em contato com a polícia ou entre em contato com a gente e diz, tem um garoto assim perdido aqui que talvez seja o Marco Aurélio. Impressionante isso, hein? É. Tem mais aí? Ali é o Marco Aurélio, no centro é o líder escoteiro, o Juan, um excelente líder, por sinal. Cometeu uma falha, sim, mas é um excelente líder. À direita é o Ricardo Salvione, embaixo à esquerda é o Oswaldo Louveiro e à direita o Ramatiz, que eram os 3 garotos que estavam junto com o Marco Aurélio, que é o primeiro lá da esquerda, pequenininho. Impressionante, hein? Agora, eu vou fazer uma pergunta, Ivo. O que você acha que aconteceu com ele? Bom, essa pergunta, todo mundo faz. E eu digo assim, muita gente diz, não, com certeza aconteceu isso, com certeza aconteceu aquilo, e não sei o que lá. Eu, como jornalista, eu só trabalho em cima de fatos concretos. Eu quero que alguém me apresente uma prova do que aconteceu. Achômetro, quem vive de achômetro é detetive. Sabe? Eu acho isso, eu acho aquilo. Eu trabalho em cima de fatos concretos e nós não temos um fato concreto. Agora, entre as histórias, por exemplo, que surgiram, esse garoto nunca existiu. Isso foi uma farsa. Falaram isso? Foi uma montagem? Uma montagem do Ivo, da família do Ivo. Só para pegar... Com o prefeito da cidade para promover o turismo no Pico dos Maranhenses. Brincadeira aí. Esse é um dos casos apenas, não é? Tivemos uma tentativa de extorsão numa cidade do interior de São Paulo. Também? O grupo antissequestro foi com a gente, mas não era só extorsão mesmo. Então, mas eu quero dizer que 99% das pessoas tentaram nos ajudar, sabe? Com livros, com orações, com não sei o que lá. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte, que quem disser, eu acho isso, é só um achômetro. Não temos um fio de cabelo, como você mencionou, dizendo o que aconteceu. Porque é impressionante. Como uma pessoa desaparece, evapora, assim, simplesmente, do nada, evapora, assim. A pergunta que me fazem é assim, e se ele caiu num precipício? Se ele caiu no sei Mas aí tem aquilo que a gente estava conversando antes, né, Ivo? Se ele tivesse caído num precipício, ia estar um monte de urubu os ali, urubus, porque a carniça os urubus ia estar rodeando. Isso quem me falou foi a polícia e fazendeiros da região. E o próprio delegado, né? O próprio delegado. Falou isso. Na época, né? Então, Mr. Volpe, nós estamos diante de um mistério que é considerado, está entre os 5 maiores mistérios do mundo e a maior busca já feita no Brasil. Aliás, além do Chico Xavier, o senhor também procurou outros tipos de religião, Nós fomos falar com a Neila Alckmin, em Minas Gerais, que a Neila descobria jazidas de minérios para o governo. Ela fez um mapa, ela falou, nunca procurei uma pessoa desaparecida. E falamos com o Padre Quevedo, que videntes. Padre Quevedo? Padre Quevedo. A produção gosta do Padre Quevedo, hein? E as freiras, inclusive, levaram videntes, que eles estudavam em colégio de freiras. As freiras foram para lá, foi um movimento assim, nacional. E ninguém falou nada. Ninguém deu uma pista, ninguém abriu uma possibilidade de alguma coisa.
O líder foi hipnotizado, foi bastante perguntado na delegacia, os garotos, mas e é interessante, o inquérito policial tem quase 300 páginas que eu tenho o inquérito comigo. O inquérito diz o seguinte, ficou 2 anos para o perito dar um laudo, a conclusão dele do inquérito, da reconstituição, para saber o que tinha acontecido. Fizeram 2 reconstituições. E ele não apresentava o laudo. Eu falei com o corregedor da Polícia Civil, que era na época o doutor Guilherme Santana. Ele falou, Ivo, daqui uma semana você está com o laudo. Aí ele falou o laudo, eu falei, mas ele falou para mim, eu gostaria que você fosse falar com o perito. Eu fui, que era lá em Pindamonhangaba. Fomos à casa do perito, falei, e aí, doutor Andrade, por que demorou tanto? Ele falou, Ivo, eu não tenho conclusão. Porque na reconstituição, todo mundo fala a verdade, todo mundo fala isso, eu não tenho o que dizer. Então, a única coisa que eu posso dizer, ele fugiu de casa. Quer dizer, o próprio perito não sabia o que Não falar, sabia. né? Então, Não sabia o que falar. e eu contesto, eu falei, olha, doutor Andrade, tudo bem, foi a única conclusão possível que o senhor teve, mas eu não concordo, porque ele em São Paulo, ele ia sozinho para a escola, tinha o dinheiro que quisesse, ele era inteligente, não ia fugir no alto de uma montanha, deixando documentos, deixando dinheiro e deixando tudo na... Agora, é possível? Tudo é possível, né? Você nunca sabe o que passa na cabeça de uma pessoa, entendeu? Exatamente. Mas aí é que tá, Ivo. Se ele tivesse fugido de casa, ido em algum outro canto, ele teria aparecido ou alguém tinha encontrado ele? Olha, se aqui em São Paulo, na Praça da Sé, em qualquer grande cidade, qualquer pessoa andar no centro, ninguém vê. Mas num lugar como aquele, que não passa ninguém, Então, uma pessoa estranha, alguém teria visto. então, qualquer um que chega lá, chega eu, chega a produção, chega qualquer um lá, É. a gente vai lá com o equipamento, filmar alguma coisa assim, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, não tem como. Não tem como. Agora, como a pessoa evapora assim, do nada, do nada. Agora, já falaram para o senhor que ele, aquela possibilidade, eu vou entrar no achismo mesmo, que ele foi abduzido? Já chegaram? Já porque no inquérito consta que quando os garotos voltaram para a base do Marins, eles chegaram no domingo de manhã, eram umas 5 da manhã, onde tinha a casa do seu Afonso, que era um líder, um guia escoteiro. E eles chegaram, o pessoal que tinha ido fazer as buscas no domingo na serra, o pessoal voltou e todos se encontraram na casa do seu Afonso. Mais ou menos umas 7h30, 8h, ouviram um apito e ouviram luzes do lado de fora. Então saíram e viram algumas luzes acendendo, apagando e tal. E ali, no pico, não tem energia? Não tem energia. Uns disseram, não, era um carro que tinha atolado, que acendendo o farol. Outros falaram, não, mas era azul, vermelha, como é que pode um carro ter... Aí surgiu talvez essa possibilidade, essa hipótese de abdução. E a gente começou a se envolver, ouvindo palestras, e inclusive em Peruíbe, eu fui num congresso internacional que todo ano acontece lá, que é feito pela revista UFO, Sim. e conversamos com o Travis Walton, que é aquele americano que foi abduzido há 40 anos. Ah, verdade, E ele foi abduzido e ele disse que apareceu a 200 quilômetros de distância. E então, quer dizer, muitas Mas apareceu. pessoas... Apareceu. Então, quer dizer, e a partir daí eu só posso dizer assim, que o pessoal de ufologia me ajudou muito. Porque Pessoal sério de ufologia. Pessoal, sério de ufologia. Porque o que tem de picareta por aí, É, né? O que tem de picareta... Para mim é um assunto novo, onde eu estou militando há uns 3 anos, mais ou menos 3 para 4 anos. E o pessoal de ufologia começou a estudar o caso. Tanto que no congresso de Peruíbe deste ano, o Cláudio Atauro,
ele fez uma das palestras foi só sobre o caso do Marco Aurélio. Então hoje está no mundo inteiro a história do Marco Aurélio e todo mundo buscando uma solução. Mas o interessante é que o trabalho do Cláudio foi tão bem feito que eu não conversava com os 3 garotos que viviam na minha casa. A gente todo final de semana estava no escotismo. Né? 34 anos eu não via esses garotos. 34 não via, anos. não falava com o chefe Juan há 34 anos. E o Cláudio, não, nós temos que falar com essas pessoas, tal, e conseguimos falar com os 3 garotos que se colocaram à disposição para a gente. Falei com o chefe Juan, entrou em contato comigo, ele falou, Ive, tem uma novidade. Eu estou com um livro de 102 páginas e quero dar um andamento para ele, mas estou meio perdido. Será que você me dá uma mão? Um então, livro justamente falando exatamente. do caso Marco Aurélio, né? Eu estou revisando o livro para o líder escoteiro. Quer dizer, em breve vamos ter então um livro. Não, mas já temos 3. Já temos 3, Já né? temos 3, tem uma música. Então tem... olha... Agora, e você estava me contando que ia virar filme, né? Nós vamos fazer um seriado, filme. Alguma coisa assim. Nós vamos fazer uma série. Uma série, né? Contando toda essa história, porque eu quero deixar um documento para o mundo, para a posteridade, sobre este caso. Sim, claro. Não é pelo fato de ser meu filho, mas que qualquer pessoa pode um dia passar por uma experiência dessas. E aí? E esse documentário vai mostrar como a população de Piquete, a população do Brasil foi dedicada. Então, Rotary, Lions, tudo que é entidade, igrejas evangélicas, igrejas católicas. Eu fui no Congresso Eucarístico, na época, de Aparecida, falar com o Dom Ivo Loscheider. Eu levei os cartazes, ele parou o Congresso e veio me atender. Perguntou o que eu queria. Eu queria que o senhor falasse com os padres para colocar nas igrejas os cartazes. No dia seguinte, quando a gente ia visitar, ia andando pelas igrejas, já tinha o cartaz afixado. Então nós tivemos um apoio muito grande. Até eu queria mostrar... Pode mostrar. Que a gente chegava naquelas cidades e o padre deixava a gente no púlpito para contar a história. Este mapa aqui... Esse é um mapa, né? Aqui está um pouquinho longe. Olha na minha câmera aqui, produção. Aqui, ó. Opa, assim. Todos esses pontinhos em volta são a nossa família, isso. Todos esses pontinhos pequenininhos, que a nossa família... Tudo isso é em volta do Marins. Onde está aquele X no meio é o Pico dos Marins. Porque teve gente que duvidou, né? Duvidou. Para muita gente, ele nem existiu, nunca subiu no Pico dos Marins. Marco Aurélio não existe. Então, a gente fez umas buscas assim muito bem feitas e a imprensa nos ajudou demais, né? Nos ajudou demais. E eu queria até mostrar, por exemplo, aqui, ó, mais uma... Dá para ver aqui? Bom, tudo isso aqui é sobre a... Na minha câmera é melhor, viu? Na sua câmera é melhor. Ele está fechadinho aqui, ó. Sobre o Marco Aurélio. E tem uma que eu gostaria de mostrar também aqui, olha. Todos os jornais foram desse nível. E aqui essa Piquete suspende festa pelo escoteiro. É um agradecimento que eu devo à cidade de Piquete, que parou tudo para buscar Marco Aurélio. Tudo. Impressionante, né? Agora eu estou lutando. Há também a teoria que ele foi para uma outra dimensão. Então, essa teoria. O senhor já também já ouviu falar nessa teoria. Sim. Que ele passou por uma espécie de um portal para uma outra dimensão. Exatamente. Há essa teoria, né? Há essa teoria. E para mim é muito difícil entender isso e acreditar. Eu sei. E acreditar que isso é uma realidade, sabe? Mas tem muitas histórias assim. Agora, em Piquete, tem muito avistamento de OVNI, tem muita coisa assim estranha que acontece Ali, toda lá. essa região aí, tem muitos minerais, e tem jazidas. E lá eu mesmo vi isto, andando com a bússola. Você coloca a bússola, ela aponta para cá. Você anda 20, 30 metros, ela aponta para lá. Então, há muita influência magnética ali, sabe?
no sul de Minas. E há muitas histórias assim, há muitas informações de avistamentos de discos voadores ali. Eu confesso que eu nunca vi, mas eu não descarto essa possibilidade porque pessoas importantíssimas com certeza. no mundo viram. Com certeza. Né? Tanto que agora, por exemplo, os americanos, está fazendo o quê? 15 dias, 20 dias, liberaram uns vídeos de OVNIs de muitos anos atrás. OVNIs Então, que eles falavam que era... americano não mente, né? Que era balão meteorológico, essas coisas assim. E hoje é sabe? outra história, né? E hoje eles já estão confirmando, já estão abrindo mais, estão Exatamente. confirmando. Então, tudo que as pessoas vêm falar comigo, Ivo, vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Vamos, não sei o que lá, vamos. Claro que a gente houve muitos momentos traumáticos na nossa vida, né? Um dia bateu na minha casa um rapazinho novo, devia ter no máximo 30 anos, com uma Bíblia debaixo do braço. Ele falou assim, seu Ivo, eu vou até o Pico dos Marins procurar seu filho. Eu falei, não, mas você vai com quem? Com um grupo? Não, eu vou sozinho. Vou eu e Deus com a Bíblia. Eu falei, não, eu não quero que você vá. Não, mas eu não se preocupe, eu só quero que o senhor me pague a passagem de ônibus que eu vou. Tá? Não, eu não quero que você vá. Uns 3, 4 dias depois, me liga o delegado, diz assim, seu Ivo, o senhor está ficando louco. Eu falei, o que aconteceu? O cara foi lá! O cara foi lá! Ele falou, nós encontramos um rapazinho lá no Pico dos Marins que alguém viu com um pacotinho de bolacha gelado, ele ia morrer gelado lá. Meu e ele Deus. disse que o senhor que mandou. Eu falei, não, aí o delegado me pediu desculpa. Tá? Então, nós tivemos muitas pessoas assim dedicadas que queriam ajudar. Mas isso é loucura, né, seu Ivo? Porque para ir lá, você vai lá sozinho, num lugar que você não conhece. Não deve. Não, que isso. Então, por que eu quero deixar esse documentário? Porque o Grupo Escoteiro é um movimento maravilhoso. Eu posso dizer porque nós conhecemos o escotismo no nosso sítio, os escoteiros acampando lá. E, a partir daí, meus filhos quiseram ser escoteiros também. E grupos escoteiros passaram a acampar no meu sítio. E todos eles muito bem organizados, rezando, fazendo missa, e preservando a natureza, e fazendo aquelas armações, sabe? Então foi um conhecimento muito grande e meus filhos aprenderam muito com isso, a ter iniciativa, a resolver problemas. Só que deu no que deu. E eu digo, enquanto eu estiver vivo, Volpe... O senhor não vai desistir, né, nunca. Não vai desistir. E vou dizer para você, Volpe, se eu morrer sem resolver isto, quando eu estiver lá do outro lá lado... no céu, não, com certeza eu vou estar no céu. Eu vou estar no céu. Eu vou ajudar a resolver esse problema. Vai ser resolvido, eu tenho certeza. Ali eu acho que aí vai ser. Abrir o mistério. Por exemplo, o que você está fazendo hoje com a gente, Volpe, eu só posso dizer muito obrigado. Imagina, o programa aqui é aberto. Porque a audiência que você tem, a comunicação é a base de tudo, sabe? Sim, claro. E por isso que quando uma criança começa a andar, daqui a pouco ela quer falar, ela quer se comunicar. E o nosso vídeo aqui, sabe? Se você souber também alguma informação do Marco Aurélio, que seja, o senhor pode entrar em contato com o Ivo? Isto. Seu telefone, tem algum telefone? Pode ligar para o meu telefone, é 11 9 80 80 68 43 9 80 80 6843. Gente, eu só peço que não passem trote, por favor, porque é um caso muito sério isso aí, sabe? É um caso muito sério. Mas se alguém tem alguma informação, quem sabe, né? Eu não sei, porque esse vídeo vai ficar no Face, vai ficar no YouTube, então pode se espalhar para o mundo inteiro. A gente vai se espalhar para o mundo, até fora do mundo. Chegaremos em Marte, na Lua, enfim, em outros planetas aí também. Eu acredito que ele deve... me observou. Eu acredito que ele foi para uma outra dimensão. Eu acredito. Porque não é possível, seu Ivo. Mas e aí, Não é possível. E aí, o que eu faço?
Aí não tem o que fazer, gente. Porque como é que você vai entrar numa outra dimensão? Não tem. Até um dia que se provar que é possível você passar de uma dimensão para outra, ou assim, de repente, você receber algum comunicado de alguma coisa, eu não sei. É difícil de explicar isso. É muito difícil. É muito difícil. Eu sei que é um sofrimento que toda a sua família passa, mas O mais triste disso, Volpe, é quando chega Natal, dia do aniversário, você tem que fazer festa para o Marco Antônio que está aqui na Terra, os outros estão tudo vivos, né? todos vivos. E a gente não sabe o Marco Aurélio. Chega Natal, está lá o Marco Antônio, a gente fazendo festa, o Marco Antônio presente, e não sai da nossa cabeça a imagem Sabe do Marco por quê? Aurélio, sabe? Eu não sei. Quando você foi lá no Chico, o Chico é uma pessoa séria. Porque se ele tivesse falado alguma coisa, É, exatamente. sabe, é essa impressão que dá. Porque o Chico, ele na hora ele iria falar, não, ele está num outro lugar, ele já foi, ele desencarnou. Mas ele não falou nada. Falou, eu só falo com o desencarnado. Então, ele não está desencarnado. E sabe o que ele nos pediu? Ah. Isso era nós fomos, era umas 11 horas da manhã. Ele falou assim, vamos à noite lá no nosso centro espírita, que é muita gente. Aí eu já estava lá, fui com a minha esposa. Negócio mais impressionante. Então, aquelas pessoas que às vezes eu leio, porque Chico Xavier era isto, era embusteiro. Imagina, Não vê? é Lá, uma pessoa Volpe, seríssima. o que eu vi, pessoas, carros de todos os lugares do Brasil praticamente, O busteiro tá cheio aí de monte aí. e as famílias distribuindo livrinhos, dizendo assim, que haviam recebido mensagem através do Chico. E eu vi, no dia que nós estivemos lá, algumas mensagens, inclusive uma que chegou e a mensagem dizia assim, porque depois que o Chico psicografou todos, depois foi feita a tradução da psicografia dele no encerramento. E uma das mensagens era Marco. Quando falou Marco, a minha esposa desmaiou. O senhor começou a tremer. Só que era um outro Marco, não tinha isso. Mas as mensagens eram assim, dizia assim, olha papai, fala para a mamãe que eu estou bem aqui, dia tal é aniversário da vovó. Não era o Marco Aurélio. Não era o Marco Aurélio. Mas diversas vezes eu recebi umas 8 ou 9 mensagens, e todas as mensagens davam nome, davam datas, assim. Então, é um negócio muito substancioso para... Eu estou dizendo isso para os céticos, para não duvidarem do Sim, Chico Xavier, claro, sabe? claro. Para respeitarem. Ele é uma entidade aqui na Terra. Sim. Sabe? Uma entidade aqui na Terra. Por isso E que eu falo. me dá uma força muito grande. Por isso que eu falo. Se ele tivesse falado pro senhor, desencarnou, Aí tinha acabado a história, né? acabou a história. É. Mas ele não. Ele deve estar em algum canto. Ou aqui nessa dimensão, ou em outra dimensão. Não é possível, gente. Não é possível. E eu continuo ligado ao pessoal da Não, ufologia sim, também. claro. Para ver, porque as coisas estão mudando tanto no mundo, com tanta rapidez, que de repente tudo isso que você está falando, a gente vai ter algo de concreto. Pois é. E aí? Não é? Exatamente. Pode haver uma surpresa em breve. Eu espero. Olha o que eu estou falando. Eu espero. Já me chamaram de bruxo, de um monte de coisa, mas eu acho que vai ter uma boa notícia em breve. Que, Eu não sei. que as bênçãos eu não divinas, sei, né, nos É alguma orientem intuição que está me e nos tragam essa passando aqui que informação, eu não que- sei. Eu não sei quando, que dia. Volpe, quando, essa história terminou assim. Minha esposa adquiriu 5 doenças autoimunes durante Sua 30 esposa anos. já é uma a pessoa já Ela faleceu. viajou para o espaço superior, está junto de Deus, há 4 anos. E terminou num câncer em 6 meses. Eu tive 2 infartos. Fiz uma cirurgia do coração de 9 horas e meia. Meu Deus do céu.
e outra de 8 horas. Eu conto tudo isso, não é para dizer que eu não sou coitadinho. Eu digo para vocês terem fé, Sim, acreditar claro, na exatamente. vida e que tudo tem uma solução, sabe? Tudo. E é o que eu espero. Vai ter Vai uma ter. solução, Volpi. Vai ter. Vai ter. Vai ter uma solução. Vai ter uma solução. Ainda vai ter uma notícia do Marco Aurélio. Olha o que eu estou falando aqui. Vai ter uma notícia do Marco Aurélio. Toda noite a gente reza, invoca as forças divinas. Né? O senhor já teve algum sonho com ele? Só de passagem, nada de concreto assim, de intuição, nada. Tivemos assim, me permita falar, Não, pode falar. o Centro Espírita, que o pessoal me ligou e falou, olha, podemos chamar um Marco Aurélio aqui para falar com você. Você vem? Vou. E? Eu fui. Aí recebe, oi pai, meu abraço, não sei o que lá. Aí, e como é que foi? Não, eu bati a cabeça, tô meio aéreo e tal, mas eu lembro de tudo, eu sei tudo. Aí eu pergunto, como é que é o nome do nosso cachorrinho? Ah, tá me doendo a cabeça, agora eu não consigo lembrar tal. Então, nós tivemos algumas experiências nesse sentido assim. Porque se for a pessoa sabe o nome do cachorrinho. Ah, eu tive um cachorrinho tal, não sei o que lá. E o jeito quando a pessoa, Ivo, encarna com uma outra pessoa, o espírito vai, a pessoa senta do jeito que a outra pessoa sentava. Sabe, ou cruza a perna, fica com as pernas abertas, ou fica assim, do jeito que a pessoa sentava. Aí, se eu ia ver, eu ia falar, não, ele sentava assim. Ele gostava de sentar assim. A gente conhece. Eu já fui em lugar assim que eu sei o jeito que a pessoa fala, não, a pessoa sentava assim, desse jeito. Você está sentado aí, como que sabia? Agora mesmo, nós estamos pesquisando em Tangará da Serra, que é em Mato Grosso, uma cidade que fica a 300 quilômetros de Cuiabá, um rapaz que dizia que era o Marco Aurélio. E ele morreu, já faz uns 2 anos mais ou menos, e ele dizia que era o Marco Aurélio, e um dia antes saiu uma entrevista minha na televisão, falando do caso do Marco Aurélio. E dizem que o rapaz viu e morreu do coração. Aí me mandaram já foto, as impressões datiloscópicas, está com a polícia, é um negócio muito melindroso, eles estão fazendo uma comparação com as do Marco Aurélio, para ver se era o Marco Aurélio mesmo ou não. Então, cada dia... Isso agora recente? Isso faz uns 6 meses que nós estamos cuidando disso, mas é um negócio traumático para mim, para o pessoal, porque ele já morreu também, tá, entendeu? Então eu recebi algumas fotos de lá, e agora está dependendo desse exame da polícia para dizer se as impressões batem ou não batem. Enfim, é tudo um mistério, sabe? Um mistério muito grande. A gente chorou muito, viu? Eu imagino. Chorou muito. Imagino. Não é fácil. Mas hoje não mais, sabe? Hoje nós estamos vacinados e peço a você que está vendo o nosso programa aí que, por favor, fique ligado se tiver uma pessoa como aquela imagem que você viu aí, alguma história parecida. Deixa o telefone mais uma vez. 11 São Paulo, 9 80 80 6843. É isso, meu caro Volpi. Seu Ivo. Ou Ivo. Ele vai ficar bravo comigo que chama seu Ivo, né? É verdade. Dá um pouquinho de risada aqui. O Cláudio Tauro tá aqui. Vem aqui, Cláudio. Você tem um recadinho aí para passar aí pra gente? Isso aqui é de carteirinha aqui. Outra vez aqui no programa, o jabá aqui tá alto, né? Tudo bem, Cláudio. O jabá Tudo tá bem. alto aqui, né? Cara, mas eu preciso rapidamente dar um recadinho. O seu Ivo já falou todo da história dele, a gente está pesquisando como ele já falou, né? Mas eu preciso dar um recadinho do evento Summit, que vai acontecer dia 21 de novembro. Estaremos lá. Aqui em São Paulo, no novo hotel, ali na Zona Norte, do lado do Shopping Center Norte. O
se o produção pudesse colocar pra gente aí o trailer, já deve estar rolando aí. E, por favor, eu peço que vocês acompanhem esse evento, que é um evento muito importante da ufologia, que nós vamos trazer pessoas gabaritadas para falar dessa abertura ufológica mundial que está acontecendo. Bacana. Né? E esse caso aqui faz parte também dessa abertura. Né? Então, a gente, ao decorrer do tempo aí, a gente realmente vai ter mais novidades sobre o caso. Eu agradeço, Muito obrigado, Cláudio, por você ter intermediado e trazer o Ivo aqui, tá? Não, sem dúvida. Cláudio é o nosso consultor aqui sobre assuntos ufológicos, misteriosos. Ele, é com ele que eu falo e ele que traz os convidados. É isso aí. É um prazer trazer seu Ivo aqui para contar a história do Marco Aurélio. Antes de eu encerrar, eu vou fazer um bate-bola. Pode ser? Claro, tô Vamos lá, assinando. rapidinho. Amigos. Muitos eu tenho. Muitos amigos sinceros, sabe? Muitos amigos sinceros em quem você pode confiar, sabe? E não fosse isso, Volpe, eu teria desistido. Uma lembrança. Essa daí. Uma lembrança da minha esposa. Família. A família, eu em toda reunião que tem na minha casa, Volpe, eu digo é a Sagrada Família. No Natal, nós fizemos camisetas, Sagrada Família. Toda a minha família usou uma camiseta que eu dei para todos eles. Um sonho. Achar Marco Aurélio. O que é a vida? Essa pergunta, Volpe, eu fiz há uns anos atrás e um escoteiro me respondeu. Eu nunca esqueci, nas palestras que eu dou, eu falo isso. A vida é um caderno que você escreve a sua história e borracha alguma consegue apagar. Recado final. Confie sempre em pessoas competentes. Ser líder. Eu não critico o líder, não, Juan. Errar, todos nós erramos. Mas ser líder é muito difícil. E você precisa ter muita convicção do que você está fazendo, principalmente quando você está lidando com vidas, quando você está conduzindo vidas. E o líder não pode errar. Seu Ivo, muito obrigado, obrigado. Volpe, pelo teu Ó, eu carinho. chamei ele de seu Ivo outra vez, ele vai me bater lá fora, viu? Não vou bater, não. Obrigado Muito pela obrigado. presença, Ivo. Parabéns pelo programa e muito obrigado por me atender. Legal, então. Viu? Bom, o programa Casa do Mr. Volpe está encerrando por aqui. Lembrando que tem o apoio da Academia MBM, Idealizar e Assessoria de Imprensa, Pimenta Romã, A Essência da Alma, Editora Alma Mística e Rádio Paradise FM.com. Semana que vem a gente está no horário normal, quinta-feira, 19 horas, né? É isso aí, com mais um convidado bacana para você. Tchau.